me! Die, monster! Holy shit! You don't belong in this world! Fala, meu povo, aqui quem fala é o André e, bem, finalmente a Nintendo anunciou o Nintendo Switch 2 e também uma série de jogos e outras coisinhas que vão vir junto com o console no futuro, incluindo serviços e tudo mais. Porém, o ponto principal, ela não falou no evento de anúncio e hoje a gente vai falar justamente sobre isso. Tá curtindo o nosso conteúdo? Então siga a gente no Facebook e no Instagram, no @MentesIdiotasPodcast, e no Twitter é o @idiotasmentes. Se quiser mandar um e-mail pra gente, escreva para mentesidiotas.podcast@gmail.com. Ouça a gente na Aurelo, é uma plataforma que remunera o criador de conteúdo a cada reprodução de episódio. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com a galera e avaliar a gente na sua plataforma favorita ou agregador de podcast. Bom, gente, como eu falei na abertura, o Switch 2 foi anunciado com o lançamento para o dia 5 de junho. Eu não vou me prender muito aqui a especificidades, características do console e tudo mais, até porque outros veículos de comunicação já fizeram suas coberturas bem detalhadas e, como eu disse, o foco aqui vai ser em outro aspecto, mas vou dar só uma geral muito superficial. Primeiro de tudo, né, o Switch 2 ele é bem mais rápido do que o primeiro Switch, o que não é exatamente muita novidade. Ele tem uma tela um pouco maior, não é OLED, pelo menos não esse modelo inicial, quem sabe no futuro eles mudem de ideia. Também temos taxas de resolução mais altas, podendo chegar até mesmo a 4K 60 FPS. Tenho minhas dúvidas se realmente vai ter jogo que vai alcançar isso tudo, mas vamos ver. Ele tem 256 GB de armazenamento, o que significa 8 vezes mais do que o Switch original, que na minha opinião não era para ter só 32. Eu sempre tive essa crítica sobre o primeiro Switch desde antes dele ter sido lançado e continuo. Eu acho uma quantidade de armazenamento ridícula para ele, mesmo naquela época. Ele vai continuar tendo suporte a cartões micro SD, só que aí vem um detalhe, né? Na verdade são cartões micro SD do tipo Express, que é um novo padrão que surgiu. Nós temos novos Joy-Cons, que agora vão ter encaixes magnéticos ao videogame, um sistema bem diferente do anterior, né, que era só por encaixe puro. Inclusive esses Joy-Cons vão ter um novo botão C, que é dedicado exclusivamente aos recursos de chat. Obviamente também foram mostrados uma série de jogos, então nós temos ali o novo Mario Kart, que é o Mario Kart World. Nós temos um novo Donkey Kong 3D, que eu achei inclusive bem mais interessante até do que o próprio Mario Kart. Outros jogos de terceiros, milagrosamente Hollow Knight Silksong apareceu, com um suposto lançamento ainda para esse ano, mas sem data fechada, então cruze os dedos, inclusive os do pé. Vamos ter também Cyberpunk, olha só, aparecendo, e uma série de outros jogos. Além disso, a Nintendo também fez 2 transmissões nos dias 3 e 4 de abril, que eram o Nintendo Treehouse, aonde ela mostrou mais detalhes de gameplay dos jogos que estão para ser lançados, ou seja, mostrou um bocado do Mario Kart, do novo Donkey Kong, Metroid, temos Metroid de novo. Foram eventos, inclusive, que duraram várias horas, mostrando um bocado sobre os jogos, o que é bem interessante, mas também não é nada, digamos assim, absurdo. Bom, esse é o resumo bem por cima do que tá vindo por aí. Como eu falei, tem muito mais informação em outros canais especializados, tem uma cobertura muito mais extensa sobre isso, e o foco aqui não vai ser esse. E por falar em foco, vamos lá.
Como eu havia comentado antes, né, a Nintendo mostrou um bocado de tudo, falou bastante sobre o videogame, falou sobre os jogos, falou dos acessórios que vão vir, incluindo aí a câmera nova, mas o principal, que é preço, não falou. E é sobre isso que eu vou começar a comentar agora. O Switch 2 ele vai ser vendido ao preço inicial de $450 e vai ter um bundle dele com o novo Mario Kart World, que vai sair por 500. E o novo Mario Kart World aparentemente vai sair ao preço de $80, o que pode sinalizar aí um novo padrão de preços a caminho. E agora que vai começar a minha crítica. Bom, primeiro eu vou falar sobre o console. Eu acho o preço muito caro. Quando o Switch 2 estava em vias de ser anunciado, eu já imaginava que ele não ia custar menos do que $400, mas eu imaginava que ele pudesse ficar no preço de 400, né? O que já não é barato. E na minha opinião, esse console devia custar no máximo 350 e olhe lá. Mas não, a Nintendo conseguiu superar as minhas expectativas e jogou o console para 450. E tudo bem, tem o bundle com o Mario Kart World que está saindo a 500, que supostamente faria o jogo sair por 50, mas pra mim isso não ameniza em nada, continua extremamente caro. Nesse momento você pode até pensar, poxa, mas o console tem uma série de melhorias, tem mais armazenamento, ele é mais possante, tem uma tela melhor, pode te dar mais FPS, a dock é nova, é compatível com os jogos do primeiro Switch. Ok, tudo isso eu sei que ele faz, só que será que ele vale todo esse preço por essas melhorias que estão sendo aplicadas? A nível de comparação, e sim, eu sei que o nintendista, o fã da Nintendo em geral, não vai se importar com isso, mas eu preciso trazer essa informação para uma comparação. O Steam Deck, por exemplo, ele custa $400, tem o mesmo armazenamento e, não bastasse isso, ele não é apenas um console em essência. Ele pode inclusive ser usado como um PC. Tudo bem, não vai ser igual ao seu PC de casa, mas você pode. Esse é que é o ponto. Justamente por ele ter uma flexibilidade maior de uso, ou seja, a gente está falando de poder jogar jogos de PC de forma portátil, por que o Switch também não pode fazer a mesma coisa e vender um pouco mais barato? Porque ele só vai rodar os jogos dele feitos para ele, né? Tanto os jogos da Nintendo quanto os dos terceiros, se forem portados para o Switch. E esse é que é o ponto. Então, na minha opinião, o preço tá caro. Esse console devia estar custando no máximo $350, que para a realidade brasileira já é salgado, mas eu entenderia. Lembrando, né, que o preço de lançamento do Nintendo Switch 1 era de $300. Ainda assim, a gente está falando do aparelho. O aparelho não é o tipo da coisa que você vai comprar um todo mês. Você vai comprar um aparelho e provavelmente você só vai comprar o próximo em caso de defeito, ou ainda para uma família um pouco maior, ou para o caso de você querer ter mais gamers em casa com aparelhos separados, aí sim você vai comprar um aparelho separado, a mais no caso. Então, tirando esse tipo de situação, sim, também ainda tem a situação em que, sei lá, no futuro a Nintendo lança uma nova versão OLED, e aí você quer trocar. Aí tudo bem. Mas, tirando isso, durante um bom tempo do ciclo de vida do console, você provavelmente só vai ficar com um aparelho. E é isso aí. Mas, de novo, tô deixando bem claro que ainda assim é um preço extremamente salgado, que poderia ser muito mais barato, mesmo com todas as melhorias técnicas que o videogame tá trazendo. Eu realmente acho que a Nintendo simplesmente resolveu meter a faca no bolso com todas as forças. E claro, eu vou falar agora do principal, que são os jogos. Porque, como eu falei, videogame provavelmente você vai comprar um e talvez lá na frente, no futuro, você compre mais um novo console. Mas jogo é aquilo, você compra um videogame para poder jogar os jogos. Então, com alguma frequência você deve estar comprando. E aí vem um problema. Como eu falei, o Mario Kart World vai custar $80. E assim, se você é um ouvinte de longa data do Mentes, e principalmente você já acompanha os nossos programas aqui no Mente que Joga, em especial o programa onde eu falo sobre a especulação do preço do GTA 6 poder custar até o absurdo de $100, você me ouviu falar, e eu repito aqui, que nenhum jogo vale sequer os $70 atuais que estão sendo praticados, muito menos 80, nem 90 e, claro, 100.
Na verdade, na minha opinião sincera, todos os jogos novos deviam estar custando no máximo $50 e se a gente for tratar de localização de preço para o Brasil, devia estar custando no máximo R$200. Por que eu tô falando isso? Porque o nosso salário mínimo é uma miséria e eu acho ridículo que um jogo novo custe em média 1/4 de um salário mínimo. Ah, você pode nesse momento também pensar: poxa, mas isso aí é uma utopia e tudo mais. Sim, infelizmente para os padrões de hoje o que eu tô falando é um preço utópico que nunca mais vai acontecer, mas é o que deveria ter acontecido. E por que eu digo que deveria? Deveria porque a galera devia simplesmente boicotar preços altos. E eu acho que eu também falei isso no episódio lá do GTA. Se houvesse um boicote ferrenho para esses aumentos ridículos de preço, se a galera realmente não comprasse, reclamasse de verdade e não ficasse só de ladainha no Twitter, a gente não teria os preços ridículos de hoje. Mas infelizmente a realidade é essa. A gente tá pagando $70 num jogo novo e para piorar, o jogo na maioria das vezes vem com vários bugs. Você precisa esperar um patch de Day One ou um patch que vai sair daqui a alguns dias para poder consertar bugs que na verdade tinham que ter sido consertados antes do jogo ter sido lançado. Porque, não sei se vocês lembram, antigamente você não tinha facilidade de ter patches de correção para defeitos que vinham depois nos jogos. Então os jogos tinham que ser bem testados antes de serem lançados. Tudo bem, a gente sabe que antigamente tudo quanto era jogo também tinha defeito. Não existe jogo com zero incidência de defeitos, problemas, bugs em geral. Porém, a impressão que eu tenho é que realmente no passado você tinha jogos um pouco mais bem cuidados nesse sentido. E hoje os caras lançam jogos a toque de caixa. E de novo eu pergunto, você acha realmente que essas empresas, todas elas, tá? Vou deixar bem claro, embora o foco aqui do episódio seja questões do Nintendo Switch e a Nintendo, a minha crítica, principalmente com relação a preço, vale para todas as empresas de videogame, não só as fabricantes de console, como também as outras empresas que desenvolvem os jogos, ok? Sim, eu estou falando de Sony, Microsoft, estou falando de Nintendo, Ubisoft, Square, Capcom, Rockstar, tudo que você imaginar, certo? Eu não concordo com o preço de $70 para nenhum jogo, seja ele de qual plataforma for. Não me interessa que seja Mario Kart, não me interessa que seja GTA, não me interessa que seja Final Fantasy, Halo, Metroid, pode ser o que for. Para mim esse argumento de mas é um jogão e tudo mais, o jogo tá bem polido, é um jogo extremamente aguardado. Não interessa, é jogo, ponto final. Não é um item de primeira necessidade. Um outro tópico importante também é que, infelizmente, a Nintendo resolveu copiar uma péssima prática da Sony, que é o seguinte: jogos como, por exemplo, os 2 Zelda já lançados para o Switch vão ter agora uma atualização paga para ter mais resolução e fazer os jogos rodarem a 60 FPS. O que, na minha opinião, é ridículo, certo? Eu não concordo nem um pouco com isso. A Sony já fez isso com outros jogos dela do PS4 portando para PS5. Eu acho isso uma sacanagem com o consumidor. A Nintendo tá cobrando $10 a mais por essa atualização e para piorar vai ter gente que vai pagar, infelizmente. Eu particularmente não vou pagar isso, até porque eu já consigo jogar isso a 60 FPS, consigo jogar Zelda TikTok a quase 60 FPS no PC. E sim, eu tô falando de emulação, por quê? Eu me recuso a comprar um Zelda por preços acima de R$200. E por falar em preço acima de R$200, eu preciso lembrar vocês também o seguinte: nós estamos falando da empresa que há pouco tempo atrás fez o absurdo de reajustar o preço dos seus jogos para cima. E caso você não se lembre, não tem nenhum problema, eu vou refrescar a sua memória. No final de fevereiro, a Nintendo subiu em média R$50 o preço dos jogos na eShop. Se você entrar lá na eShop agora, você vai ver que simplesmente estamos falando de Zelda Tears of Kingdom, que custava R$357, agora ele está custando R$399. Sim, um jogo que lançou há 2 anos, se eu não me engano, que já custava um preço ridículo, que na minha opinião é injusto,
agora está custando um preço mais ridículo e injusto ainda. E sim, esse preço não vai cair. Lembra? A Nintendo é aquela empresa que, conforme o tempo passa, ela não baixa o preço dos jogos. A gente descobriu agora que, na verdade, a Nintendo é aquela empresa que virou a chave ao contrário. Ou seja, ao invés de, conforme o tempo passasse, poder dar um descontinho nos jogos, igual grande parte da concorrência faz, não. Ela acha que tem moral pra subir preço de jogo. E aí eu quero que você faça o seguinte exercício comigo. Você vai lá na eShop, compra o Zelda por 400 fodendo reais, certo? Para ter a versão dele do Switch 1. Você, se comprar o Nintendo Switch 2, você vai ter que desembolsar mais $10, o que provavelmente vai dar aí mais uns 50 e poucos reais, para você ter esse mesmo jogo que você já gastou 400 reais, rodando numa resolução mais alta e a 60 FPS num videogame novo. E eu pergunto pra você, você acha realmente que isso é justo? Você realmente acha que gastar um preço absurdo desses em um jogo, seja ele qual for, você ainda tem que pagar a mais pra você jogar ele com um pouco mais de desempenho? Bom, eu não sei quanto a você, mas eu não acho e eu nunca vou pagar isso em nenhum jogo, seja Zelda ou qualquer outro. E assim, eu tô falando só do Zelda, mas tem alguns outros jogos que também vão ter essa atualização paga. E a minha crítica vale do mesmo jeito. Eu acho ridículo ter que pagar a atualização só para poder jogar jogo com resolução mais alta e FPS. Lembre-se que a gente tá falando da Nintendo, que trouxe aquele Mario 3D All Stars, aquele, entre todas as aspas do mundo, remaster ridiculamente cagado, que ficou sendo vendido por tempo limitado, por preço de jogo novo, que eu não concordo e nunca vou concordar. O bom é que sobre essa nova precificação, me parece que eu não sou parte, talvez, da maioria que está reclamando sobre esse preço. Como eu havia comentado mais cedo, houve o Nintendo Treehouse nos dias 3 e 4 de abril, e lá nesse evento deu para conferir bastante sobre a gameplay de alguns dos jogos que estão para sair, inclusive o Mario Kart World e o Donkey Kong Bonanza. E nesse evento, nessa transmissão, né, aconteceu algo no mínimo curioso. Se você pegar lá o replay do chat, você vai ver que, tipo, 90% das mensagens do chat eram drop the price, ou seja, abaixem o preço. Então, isso sinaliza que até mesmo a galera de fora também não está satisfeita com os preços que a Nintendo está praticando. Tanto com videogame, tanto com jogos, inclusive acredito principalmente com os jogos. Então, eu gostaria muito que a Nintendo revesse isso e consertasse essa cagada. Porém, estamos falando da Nintendo, né, gente? Então, minhas esperanças tendem a zero, infelizmente. Agora, uma coisa que me deixa realmente impactado é que até mesmo aqui no Brasil, apesar de ter muita gente contra, também tem uma galera que a princípio se esforça muito para passar pano sobre isso. Eu separei aqui alguns tweets em resposta a duas publicações no Twitter falando sobre o preço dos jogos, essas atitudes da Nintendo e tal. Eu vou comentar aqui alguns rapidinho. Bom, as primeiras respostas aqui vão ser referentes ao tweet de um camarada que eu já acompanho há um tempo no Twitter, aonde ele tá falando sobre o preço do Mario Kart World, que é, como eu falei, de $80. No post aqui ele tá criticando, na verdade, sobre o custo real de produção do jogo versus o preço que está sendo cobrado e tal. E aí a galera, obviamente, me sai com as seguintes pérolas aqui. Gente, assim, a pretensão de vocês é pagar $60 até 2050? Porque o preço dos jogos de Switch 2 serão $70. Só jogos de escopo maiores serão 80. Aí o negócio é decidir e avaliar se é de escopo grande ou não. Isso acontece com Tears of Kingdom. Bom, eu não sei quanto a pessoa, mas sim, eu queria poder pagar 60 ou melhor, $50 de game até 2050, porque não sei quanto a ele, mas meu dinheiro não é capim. Um outro comentário aqui. Eu pagaria $80 nisso, ao invés daquela merda do Assassin's Creed Shadows, ou o joguinho de andar e atirar. E o Lula pediu pra eu te responder o seguinte: tá caro? Não compra. Bom, tá na cara que a pessoa dessa postagem tem probleminha na cabeça, né? E sim, se tá caro, realmente, eu não vou comprar. Mais um comentário aqui. Mano, eu jogo Mario Kart 8 desde 2017. Sério que você acha caro $80 num jogo que deve durar a vida inteira do console?
Sim. E mais um aqui. Eu vejo pelo lado do investimento. Esse jogo custa $80? Custa. Isso é um fato. Mas ainda assim, é um game que vai estar disponível e atualizado durante toda a vida útil do Switch 2. Ele não será descartado daqui a 2 anos. O próximo Mario Kart será só no próximo console. Bom, de fato, jogos da Nintendo estão virando meio que investimento, porque você pode comprar e guardar e tá arriscado eles renderem no futuro. Ou seja, esqueçam Bitcoin, gente. Comprem jogos da Nintendo e guardem, porque no futuro eles vão render mais. É isso aí. E vamos para mais um. $80 em um jogo que é puro gameplay tá ótimo. Melhor que pagar 70 nos filminhos da Sony e não jogar e só assistir. Bom, que eu saiba, God of War não é um filme, né? Se a memória não me falha, ele é um jogo que você joga com Kratos. Ou será que eu tô errado? Agora eu vou falar sobre uma outra postagem no Twitter, onde um camarada está comentando sobre informações, ele está falando do novo tabelamento dos preços, também está reclamando do preço, e nesse momento ele está fazendo um paralelo com o Game Pass, que é da Microsoft, aonde você paga assinatura para ter acesso a um catálogo de jogos. Eu mesmo sou assinante do Game Pass, né? E assim, não querendo bancar o puxa-saco, e realmente eu não sou, porque inclusive eu tenho muitas críticas também à própria Microsoft. Querendo ou não, o Game Pass, se você for olhar só a questão de custo, ele é bem interessante. Você vai pagar ali um valor mensal e vai ter acesso a um grande catálogo de jogos, tanto para o videogame quanto para o PC, e vai poder jogar bastante coisa, save na nuvem e outras coisinhas ali. E nessa postagem, esse camarada botou ali uma imagem mostrando o preço de alguns dos jogos, seja jogos novos, seja jogos do Switch 1 que, enfim, vão vir pro Switch 2 também. E aí o camarada botou ali: tirando Mario Kart, esses outros jogos têm DLC e por isso $80. O camarada respondeu e falou: ó, se você parar para analisar o que está defendendo, vai entender o porquê é parte do problema e não da solução. E o cara retrucou falando: tudo tá caro, tudo subiu de preço no mundo todo. Por que games que estão cada vez mais caros de fazer não subiriam? Não entendo o choro. Bom, se você acha que é choro reclamar de preço alto de um produto, então, meu querido, temos um mar de lágrimas. E pra fechar o show de horrores, eu vou trazer aqui 2 postagens que, assim, seria cômico se não fosse trágico. O primeiro aqui é uma pessoa falando que o Switch 2 é simplesmente o ápice do videogame dessa geração nova. PS5 e Xbox não servem pra nada. E, bom, como eu falei, temos o Game Pass, temos também a PS Plus do lado da Sony, que também tem um bom catálogo de jogos ali. Se você curte títulos da Sony, títulos de videogames passados, você pode jogar. Ah, mas o videogame é novo e eu vou jogar jogo velho? Amigo, o videogame é seu e você joga o que você quiser. O importante, que infelizmente muita gente parece que se esquece, é que o videogame tem que ter a principal função de divertir você. O que você vai jogar no seu videogame é um problema exclusivamente seu. E a cerejinha do bolo de merda é o seguinte: no evento de anúncio do Switch 2, a Nintendo mostrou um game que seria o Nintendo Switch 2 Welcome Tour, que, entre aspas, é um jogo para mostrar as novas funções do Nintendo Switch 2, dos Joy-Cons, inclusive, outros recursos, algo parecido com o Astro Bot do PlayStation. E por si só, isso não seria nenhum problema, certo? Pois é, só que a Nintendo teve a pachorra de botar isso como uma demo paga. É isso mesmo que você ouviu. Se você quiser fazer um tour para conferir todas as funcionalidades do videogame novo, você vai ter que pagar por uma tech demo. Esse é um daqueles momentos em que a gente realmente precisa dizer o seguinte, né? Quando a gente pensa que chegou no fundo do poço, alguém me saca a pá e continua a cavar. Mas voltando pro foco aqui, gente, piadas à parte, o Nintendo Switch 2 é um videogame novo, com vários aprimoramentos em relação ao primeiro videogame, concordo, porém num preço que, na minha opinião, é injusto, é indecente, é surreal e, sendo muito sincero, não deveria vender bem. A Nintendo realmente tinha que tomar uma bela de uma porrada no bolso para aprender isso. Da mesma forma que os jogos também estão ridicularmente caros. Na verdade, não só os jogos da Nintendo, todos os jogos novos AAA estão caros, mas a Nintendo, na verdade, está forçando mais a barra para tentar meter um novo patamar de preço, aparentemente. Isso devia ser rechaçado por todo gamer,
não apenas o nintendista, devia ser rechaçado por toda a comunidade de gamers, todo mundo realmente devia reclamar, devia principalmente boicotar para ver se a Nintendo toma uma vergonha na cara. Porém, infelizmente a gente também sabe que o nintendista raiz, o fãzão da marca mesmo, né, ele é muito fiel, ao ponto de talvez até engolir esse preço abusivo, mesmo reclamando. Ou seja, é aquela pessoa que vai reclamar e no day one do lançamento vai estar lá comprando o jogo, vai estar comprando videogame. E na minha opinião, isso é péssimo, porque esse é o cara que sinaliza para a empresa que, apesar do preço estar abusivo, ele ainda tá gastando seu dinheirinho lá com ela. E aí eu volto para uma coisa que eu já falei lá atrás, acho que no próprio episódio do GTA eu falei isso e eu vou lembrar. Você, como consumidor, você tem o direito de você gastar o seu dinheiro com o que você quiser. Não sou eu ou nenhuma outra pessoa que tem o direito de dizer para você com o que você gasta ou não o seu dinheiro. Porém, eu penso no seguinte, para um item como jogos e videogames que não são item de sobrevivência e extrema necessidade, eu acho o seguinte, se você tá reclamando do preço, né, se você realmente tá incomodado com o preço, acha um absurdo, mas vai lá e mesmo assim tá pagando esse preço, você, pra mim, você é hipócrita. Você tá simplesmente sinalizando pra empresa que, apesar de você não gostar do preço, você continua pagando e pra empresa é isso que importa. Ela não quer saber se você gosta dela ou não. Se você tá gastando dinheiro com ela, é isso que interessa pra ela. E isso também sinaliza pra ela que ela pode continuar cobrando esse preço ridiculamente caro. Então, como eu falei, o que deveria acontecer é um boicote em massa, na minha opinião. Todo mundo devia realmente estar reclamando. Não é só fazer o drop the price. Devia realmente todo mundo não estar gastando com a Nintendo e fazer com que ela baixasse o preço. Porque só isso é que vai fazer a coisa talvez mudar. Não só a Nintendo, tá? Vale isso para todas as outras empresas. Não adianta você reclamar se você continua pagando preço. Esse é o motivo pelo qual eu não gasto mais com jogos novos, pelo menos no lançamento, há um bom tempo. Eu acho ridículo pagar 300, 350 reais num jogo novo. Para PC, para videogame, seja lá o que for. Não interessa. E lembrando, inclusive, agora de um outro detalhe. Até a data de gravação desse episódio tem a informação de que o Trump meteu aquele super tarifaço dele e isso fez a Nintendo adiar a pré-venda do Switch 2. A data de lançamento tá mantida, mas a pré-venda que ia começar agora, se não me engano, em 9 de abril, não vai acontecer mais. Tá suspenso justamente porque a Nintendo vai ter que rever a estratégia dela, porque imagina o seguinte, né? Um videogame que já tá num preço abusivo ficar num preço nível pornográfico com essas novas tarifas. Já imaginou? Então, galera, pensem um pouquinho, avaliem um pouco o seu bolso e faz essa seguinte reflexão. Será que a Nintendo realmente merece o meu dinheiro? Será que realmente vale a pena eu pagar $450 em um videogame que custa apenas $50 mais barato do que um Xbox Series X ou um PS5? Claro que eu não tô falando do Pro, porque o Pro também é uma cagada da Sony, mas vocês entenderam? E você acha mesmo que vale a pena pagar $80 num jogo, seja ele de qual plataforma for? Bom, pessoal, por hoje é só. Eu acabei me estendendo um pouco mais do que o planejado, mas eu queria trazer meus 2 centavos de opinião sobre essa história. Vamos ficar de olho para ver o que a Nintendo vai aprontar nas próximas semanas, principalmente depois desse papo do tarifaço. Vamos ver o que acontece. Vou ficando por aqui e até a próxima.